Gênesis. Abramos novamente a Escritura no capítulo 28 de Gênesis e façamos a leitura dos versículos 6 ao 9, dando continuidade à série de sermões sobre a vida de Jacó e Esaú, a qual nós intitulamos O Calcanhar, a Escada e a Luta, uma história de reconciliação, fé e redenção. Capítulo 28 de Gênesis, versículos 6 ao 9. Assim diz o Senhor. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, diante de ti, o teu povo ouviu as tuas palavras, Senhor. E agora serão expostas no sermão dessa manhã, na pregação, Senhor. Mais uma vez, queremos te pedir que fale conosco e aplique as tuas verdades ao nosso coração e que o teu Santo Espírito nos transforme e nos torne a semelhança de nosso mediador e redentor, Jesus. Em nome de quem oramos neste instante, Senhor. Amém. Meus irmãos, no último sermão, nós tratamos da partida de Jacó da casa de seus pais e vimos que a queixa de Rebeca lembrou a Isaque de seu próprio chamado e, consequentemente, o instigou ao seu dever de providenciar, então, um casamento para o seu filho Jacó, de uma maneira que correspondesse aos divinos conselhos de salvação. Vimos também que, por causa disso, ele chama, então, a Jacó e o envia à terra de Padã-Arã, terra dos parentes de seu pai Abraão e também de sua mãe, com instruções para buscar ali uma esposa, e não entre as filhas de Canaã. Vimos ainda, irmãos, que ao ordenar isso, Isaque o abençoa com aquilo que nós chamamos de bênção de Abraão, ou seja, a bênção da promessa que Abraão havia recebido repetidamente do próprio Deus, conforme nós já vimos e expusemos lá no capítulo 17 de Gênesis e também no capítulo 22, e transmitido a ele mesmo, Isaque, essa bênção. Portanto, observem que isso era necessário para Jacó, tanto para o fortalecer, quanto para o tranquilizar a alma. Uma vez que o seu pai agora estava ali abençoando de modo que não deixasse parar sobre a sua mente nenhum tipo de dúvida decorrente das lembranças da sua própria fraude, do modo como conseguiu a bênção da primogenitura. Logo, irmãos, essa atitude de Isaque, ela legitima a Jacó. Ela legitima a Jacó como seu verdadeiro herdeiro, como seu genuíno primogênito. E isso pode ser confirmado, em primeiro lugar, na bênção da fecundidade, da multiplicação. Ele deseja que ele se multiplique e que a sua descendência domine a terra. E essa é a segunda causa, na bênção do domínio sobre a terra. As mesmas bênçãos que foram conferidas a Abraão e passadas para Isaque e que agora são transmitidas pelo segundo patriarca ao seu filho Jacó, seu herdeiro legítimo. Percebam então, meus queridos, que com essas palavras, Deus constitui a Jacó como senhor da terra de suas peregrinações. No entanto, assim como seus pais, e quando eu digo seus pais, eu me refiro a Isaque e a Abraão,
Sua fé teria que ser provada ainda. E em seu caso, por todo o contexto que o cerca, de uma forma mais severa e rígida que a dos outros dois que o antecederam. Porque ele teve de ser banido da terra primeiro, para depois poder retornar e dominá-la. E assim então, diz a Escritura, que partiu Jacó para Harã, terra de seus parentes. No entanto, entre a bênção de seu pai e a partida de Jacó para Padã-Arã, Moisés nos traz um apêndice. Um apêndice referente ao outro filho de Isaque, Esaú. E diz que Esaú, ao ouvir falar dessa outra bênção, que recebeu Jacó, seu irmão, e que o mesmo havia sido enviado por seu pai para Padã-Arã, a fim de ali encontrar uma esposa, reviveu então em seu coração, mais uma vez, o desejo pela bênção. Viu Esaú, mais uma vez, que uma oportunidade lhe surgia diante de si, mas não porque ele a aspirasse sinceramente de coração, mas porque via nessa bênção algo valioso, algo precioso, algo que lhe inflamaria o ego, lhe daria poder, lhe daria riquezas. Impelido, portanto, pelo desejo de poder, ele mais uma vez vai tentar buscá-la. E vai buscá-la de uma forma que parece correta, parece justa, que parece mostrar que Esaú finalmente se arrependeu de todo o seu mal. Mas não é bem assim. É por isso então que Moisés prossegue dizendo, vejam aí, vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordenara dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si mulher, além das mulheres, além das suas mulheres, a Maalate, filho de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Observem aí que o texto diz que ele foi ter com Ismael, melhor dizendo, com a família de Ismael, porque o próprio Ismael já havia falecido há aproximadamente 14 anos. A pergunta que surge então é por que ele foi à casa de Ismael? Ora, Moisés nos diz para achar ali uma esposa. Na verdade, para achar ali uma terceira esposa. E por que ele fez isso? Ora, irmãos, Esaú, com o coração tomado pelo rancor, dominado pela amargura, agora também brota uma outra raiz de um mal ainda semelhante, que é o da inveja. E ele resolve então tomar para si como esposa uma das filhas de Ismael, a saber, Maalate, também chamada de Basemate, se observarmos o texto de Gênesis capítulo 36. Esaú achava que resolveria um dos problemas que havia causado a seus pais. Os irmãos devem lembrar que ele casou com 2 mulheres cananeias e que essas 2 mulheres davam trabalho a Isaque e oprimiam a sua mãe Rebeca. Mas agora, sabendo do que disse o seu pai para com o seu irmão, ele acha que simplesmente, se conseguisse uma esposa da sua parentela, seu pai então o olharia novamente com agrado. Ou seja, ele achava que cairia nas graças de seu pai, casando-se com uma legítima descendente de Abraão. E seria então abençoado por Isaque. E sobre essa atitude de Esaú, meus irmãos, algumas coisas precisam ser tratadas aqui. Em primeiro lugar, nós devemos considerar, irmãos, que não se corrige um erro cometendo outro erro.
Por algumas vezes nós já tocamos nesse assunto aqui, mas o Senhor quer que nós voltemos a falar destas coisas. Nós não cumprimos um mandamento do Senhor quebrando o outro, irmãos. Isso não existe. Somos ordenados a cumprir toda a lei. Então devemos buscar cumprir todos os mandamentos. Não podemos selecionar o que queremos por aquilo que nos convém, mas devemos procurar fazer toda a vontade de Deus sempre, irmãos, ainda que não consigamos fazer isso plenamente e não consigamos por uma razão, a natureza pecaminosa que ainda existe em nós. No entanto, não podemos usar isso como desculpa, porque o Senhor também fez nascer em nós uma nova natureza. E não apenas isso, nos deu do seu próprio Espírito para que, habitando em nós, fosse a força que nos falta. Logo, irmãos, esse homem acha que, contraindo um terceiro matrimônio, resolveria os problemas diante de seus pais. E como nós chamamos isso, irmãos? Poligamia. A poligamia, não sucessiva, mas simultânea, é pecaminosa, irmãos. O que nós queremos dizer com não sucessiva? Uma coisa é um homem estar casado com uma mulher, e ele ou ela falecerem e o seu cônjuge contraírem um novo casamento. É um segundo casamento. Mas ele só pôde casar porque o seu cônjuge anterior faleceu. Mas nós não estamos falando desse tipo de poligamia, mas sim a poligamia simultânea, que é ter várias esposas ao mesmo tempo, como é o caso de Esaú. Vejam que, em primeiro lugar, ela é pecaminosa, porque contraria a instituição primeva do matrimônio. Deus uniu, irmãos, um homem e uma mulher, não várias. Ora, Deus queria que o homem enchesse a terra, que ele se multiplicasse. Deus poderia, se quisesse, irmãos, ter feito mais de uma mulher para que o homem cumprisse com esse objetivo, mas ele não o fez. Deus criou Adão e posteriormente criou Eva, não Evas. Ele criou uma mulher para o homem que ele havia criado. Esse padrão monogâmico pré-lapsário foi sancionado pelo Criador por meio de um edito, como diz Turrentini, que determina que 2, não 3 ou mais, ao unirem-se, tornem-se uma só carne. Sendo assim, Deus determinou que era lícito ao homem unir-se a uma esposa e não a várias esposas simultaneamente. E reiterou esse edito, irmãos, através de seu unigênito Filho, nosso Salvador Jesus, que declarou, quando indagado acerca disso, dizendo que não separe o homem aquilo que Deus uniu. Em segundo lugar, irmãos, é pecaminosa porque contraria a natureza do amor conjugal, o qual é tão peculiar e singular que não pode receber uma terceira pessoa em participação da mesma coisa. Daí fazer-se réu de injustiça e traição quem se une a outro ou a outra. Pois o que diz a Escritura acerca disso, irmãos? Malaquias capítulo 2, versículo 14. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Poligamia, irmãos, contraria a paz da família. Quantas disputas não passam a advir a partir dela? E a Bíblia nos dá vários exemplos disso. Olha o que aconteceu com Abraão. Olha o que acontece com o próprio Jacó. Olha o que vai acontecer com Eucana.
Olha o que vai acontecer com Davi, irmãos. Com Salomão. Em terceiro lugar, é pecaminosa porque contraria a natureza pactual do matrimônio. Contradiz a palavra de Deus. Vejam que o primeiro casamento poligâmico da história ocorreu após a queda, não antes dela. E ocorreu dentre os filhos da serpente. É Lameque, filho de Caim, o primeiro a tomar para si 2 mulheres, numa tentativa de, por suas próprias forças, conseguir a bênção primeva de Deus que havia sido concedida ao primeiro casal. Mais uma vez, uma distorção da verdade, uma distorção dos mandamentos de Deus, uma distorção da graça de Deus, uma distorção das bênçãos de Deus. E como temos caído nisso também. Exatamente como faz Esaú aqui. Ele sabe o que é para fazer de correto, mas ele quer fazer segundo ele mesmo, não segundo Deus. Logo, não é correto o que se faz. É errado. Mas talvez você diga, mas os patriarcas e os reis tiveram várias esposas e concubinas, e isso diante de Deus. Vejam, irmãos, que não se pode deduzir a legalidade da poligamia pelo exemplo dos patriarcas, e muito menos dos reis e príncipes, que de fato eram polígamos. Ora, e por que não? Porque não há licitude nisso diante de Deus. A licitude de algo, irmãos, não está no exemplo, mas naquilo que Deus ordena. E nesse caso, foi a monogamia, o parâmetro ordenado por Deus para o homem. E tanto foi isso que, vejam bem, irmãos, Noé e seus filhos tiveram quantas mulheres? Cada um teve apenas uma esposa. E nós falamos aqui de Abraão, mas se nós nos lembrarmos bem, Abraão tinha apenas uma única esposa. Ele queria continuar apenas com a sua única esposa, Sara. O primeiro dentre os chamados patriarcas teve uma única mulher. Foi a incredulidade de sua esposa que o levou a tomar Agar como concubina. E mais uma vez, lembrem-se das consequências que isso trouxe. Olhem para Isaac, seu filho. Uma única esposa, Rebeca. Olhem para José, filho do próprio Jacó, seu pai, que apesar de ter tido mais de uma esposa e depois concubinas, inicialmente buscava apenas uma única mulher como esposa, que era Raquel. Ao contrário de seu irmão, Esaú, que tomou inicialmente como esposa 2 mulheres. Tal qual Lameque, filho de Caim. E depois disso, como nós estamos vendo nessa manhã, irmãos, ainda tomou para si uma terceira esposa, Mahalate. Mas talvez ainda alguém se levante e diga, mas o que dizer de Gideão? O que dizer de Eucana? O que dizer de Davi? O que dizer de Salomão? Dentre outros. Embora o Antigo Testamento registre vários casos de poligamia entre os filhos de Israel durante a história, irmãos, principalmente entre príncipes e reis, sempre tratou esse assunto como um desvio daquilo que havia sido estabelecido por Deus no princípio. É só você observar o que diz a lei em Deuteronômio 17. Se os irmãos estiverem bem lembrados desse texto, ali o Senhor dá instruções a Moisés e ao povo de Israel sobre como um rei, quando o tivessem, deveria se comportar. E dentre as várias instruções que o Senhor dá ali, no versículo 17, em específico, ele diz que estes não deveriam multiplicar para si mulheres, porque elas fariam com que o seu coração se desviasse. E olha o que acontece, irmãos, na história. A Escritura nos mostra as consequências. Que agiram em desobediência ao mandamento do Senhor, tomando para si mais de uma esposa, mais uma vez, sofreram com as consequências disso. E a gente pode começar por Abraão.
Olha os conflitos que causaram seus filhos, principalmente Ismael. Ele teve que despedi-los, irmãos. Você sabe o que é isso? Um pai mandar embora seus próprios filhos. O que dizer então de Jacó com seus filhos? E Salomão, o qual as escrituras relatam que as suas várias mulheres desviaram seu coração para seguir outros deuses. Davi, irmãos, que exemplo maior do juízo não sobreveio sobre a casa deste homem. Um juízo cuja espada jamais se apartou de sua casa. As escrituras deixam claro que todos os indivíduos da história de Israel se desviaram do plano monogâmico de Deus para o casamento e praticaram a poligamia. O fizeram contra a vontade do Criador. E colheram os frutos disso. Como nós pregamos no sermão passado. A lei da semeadura. O pecado e a desordem causados pela poligamia reafirmam a excelência do plano monogâmico estabelecido por Deus desde o princípio. Porque está escrito, irmãos, Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Provérbios 12:4, a mulher virtuosa e a coroa de seu marido. Salmo 128:3, a tua mulher, todos no singular, irmãos, será como uma videira frutífera. Mas há aqueles que perguntam então, e o que dizer de textos como Êxodo 21:10-11? Onde Deus legisla sobre eles, sobre os polígamos. Vejam, embora Deus estabeleça leis sobre os polígamos, nem por isso aprova a poligamia propriamente dita. E para entender isso, irmãos, é necessário compreender que essas leis não têm por base a natureza essencial de Deus e por isso não são imutáveis. Elas têm por base antes as relações permanentes entre os homens em seu estado atual de existência. Contudo, o fato de se fundamentarem nas relações permanentes e naturais dos homens não estão sujeitas à vontade ou à ordenação destes, mas exclusivamente de Deus, que pode descontinuá-las a qualquer tempo. Eu vou dar um exemplo disso que eu estou falando. Por exemplo, se nós atentarmos para o que Deus diz em Gênesis, ele ordena a todos os homens casar e se multiplicar, ou seja, terem muitos filhos. No entanto, o que diz Jesus acerca do mundo vindouro, lá em Mateus 23? Que na ressurreição os homens não se casam e não se dão em casamento. Um outro exemplo é a carta de divórcio de Moisés. Jesus diz que aos judeus foi permitido repudiar suas mulheres. E isso nós já tratamos outra hora a respeito disso. Foi permitido por causa da dureza dos seus corações. Veja, nós vimos, inclusive, que geralmente isso acontecia através de um massacre brutal contra a esposa, que era colocado numa situação de indignidade e de sofrimento tal que ansiavam pela morte. No entanto, mais uma vez, essa não era a vontade de Deus, desde o princípio. É isso que diz Jesus. Como não é agora, irmãos. Como não é agora. E se nós atentarmos para isso, podemos aplicar também ao divórcio. O divórcio, principalmente, entre casais que casaram no Senhor. É ignominioso para Deus. É assim, irmãos, porque é uma desonra tão profunda, uma infâmia tão extrema contra Deus, quanto é contra aquele que é desprezado pelo cônjuge. A gravidade disso é tão séria que a Bíblia diz que somente em caso de adultério ou deserção obstinada de uma das partes é que ele se torna então possível. Porque o opróbrio causado por esse é semelhante àquele. É semelhante àquele. É triste, irmãos, quando eu recebo alguém que vem dizer que quer separar. Eu estou falando de crentes.
homens e mulheres, e por causa de momentos de dificuldade no casamento, chegam para mim para dizer que querem se separar. Como é triste. Principalmente quando a alegação é uma falta de conformidade com o seu cônjuge, naquilo que ele julga ser correto. Deixa eu melhorar isso aí para o entendimento de vocês. É quando o marido ou a esposa chega e diz que quer se separar dela porque ela não é do jeito que ele queria. Ou porque ele não é do jeito que ela queria. Então, já tem convivido há um certo tempo e já não aguenta mais conviver. Eu lhes digo, irmãos, muitas vezes isso é possível de se contornar. Afinal, quando um pastor, e nós temos alguns dos outros pastores hoje aqui, escutam algo desse tipo, nós sabemos, irmãos, que isso demonstra uma fraqueza espiritual, uma ignorância acerca do que diz a Escritura, acerca do próprio homem, do ser humano, do casamento, da vida a dois no Senhor. Mas em outros casos, expõe mais do que isso. Não expõe apenas uma fraqueza espiritual, expõe incredulidade mesmo. Não expõe apenas ignorância acerca do que diz a Escritura, impiedade. Dureza de coração. E vejam, irmãos, uma dureza tal e tão grave que somente uma ação sobrenatural do Espírito Santo é capaz de vencer. É capaz de quebrar o desígnio maligno alojado na alma daquela pessoa. Maligno, irmãos. Por que é maligno? Porque é contrário à vontade de Deus. Tudo que está de acordo com a vontade de Deus é bom, e tudo aquilo que está contra ela é o quê, irmãos? Mal. O ideal de Deus para o casamento é a fidelidade. Por quê? Porque o casamento entre um homem e uma mulher reflete a aliança de Deus com o seu povo. E se o Deus desse povo é um Deus fiel, o que ele espera do seu povo, irmãos? Fidelidade. Amor. Mas não o amor que o mundo propagandeia nas redes sociais, na televisão, o amor de Instagram, o amor de Facebook, o amor de YouTube. O genuíno amor. O amor que, conforme diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8, é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. É esse o amor, esposa, que você tem pelo seu marido? É esse amor, marido, que você tem pela sua esposa? Que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Um amor que nunca falha. E nem todos é. Porque senão, se verdadeiramente acreditassem nisso, jamais procurariam o seu pastor para dizer: pastor, estou vivendo um problema no meu casamento, eu já achei a solução, vou me divorciar. Antes procuraria conselhos. Como resolver? Pastor, eu preciso de ajuda. Eu estou aflito no meu casamento. Eu não sei
o que fazer, porque eu e minha esposa não estamos nos dando bem. Mas a primeira solução diante de situações assim, o que mais nós ouvimos nos gabinetes pastorais é: eu quero me divorciar. Por quê? Porque eu já não amo a minha esposa. E às vezes na maioria das vezes, quando a pessoa está irredutível, eu digo assim: você ainda ama? Não, eu não amo mais. Por quê? Eu não sinto nada por ele. Eu não posso nem dizer que eu sinto ódio. Ou o marido diz assim: pastor, eu não sinto nada. É uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que é do bem, é uma mulher crente, é uma mulher piedosa. Ele enche a esposa de qualificações. Ele só não se coloca no lugar de que, se ela é tudo isso, ele é pior do que o verme de um porco. Mas ele coloca tudo isso, quando na verdade tudo isso é para dizer que, ainda que ela seja tudo isso, ela não é tão boa para ele assim. Por isso ele está repudiando ela. E vice-versa. Amor como sentimento. Ora, mas quem disse que amor é sentimento, irmãos? Esse amor que a Escritura nos fala, veja, ele não é um substantivo. Esse amor de 1 Coríntios 13 aqui, que tudo vence, não é um substantivo, ele é um verbo. E, portanto, ele denota uma ação. Antes de ser algo que depende dos nossos sentimentos, irmãos, é algo que depende muito mais do nosso agir, da nossa vontade. Isso não quer dizer que não sintamos nada. Mas não é pelo sentimento. Há sentimento. Um sentimento que brota a partir desse amor verdadeiro, através de uma ação. Que ação? Eu poderia enumerar aqui vários textos. Eu vou tentar resumir, irmãos. Que ação? João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você, marido, vai lá para Efésios 5, e vê o apóstolo Paulo dizer assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja. Você olha para um texto como esse aqui, de João 3,16, e diz assim: eu tenho amado a minha esposa. Porque amar é doar-se. Doar-se. Quantas verdades, irmãos, não brotam a partir desse texto? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentre as inúmeras verdades contidas neste único versículo, uma pode e deve ser aprendida por nós hoje aqui. Amar é dar aos outros o que eles precisam, sem ter como motivação principal uma recompensa em troca. É dar à sua esposa, marido, aquilo que a Escritura declara que ela tem de ter. É dar ao seu marido, esposa, aquilo que a Escritura declara que ele tem de ter. E isso sem que você espere nada em troca. Você tem feito isso? É esse o amor com quem você tem amado o seu cônjuge? Esaú não amou nenhuma de suas esposas assim.
Na verdade, ele não tomou nenhuma delas pensando nisso. Ele as tomou por interesses egoístas, como muitos o fazem ainda hoje. As tomou visando tão somente a satisfação dos seus interesses. Dos seus sentimentos. E aqui eu quero incluir a libido. Para satisfazer as suas vontades. O que ele mais queria? A bênção da primogenitura. Meu pai abençoou meu irmão dizendo para ele casar com uma das filhas dos nossos parentes. Então, se eu casar com a filha dos nossos parentes, eu vou conseguir a bênção também. Assim, ele tomou a filha de Ismael para si, por inveja do irmão. Uma tentativa de agradar seu pai, a fim de que ele estabelecesse um novo testamento, concedendo-lhe o direito de primogenitura. Desconsiderando, irmãos, totalmente o fato de que Ismael havia se separado da casa de Abraão, não por vontade própria. E eis aqui o ponto. Ele vai procurar uma esposa onde não deveria buscar. Ele vai correr atrás daqueles que Deus tirou de dentro da sua família. Porque ele não está nem aí para o que Deus diz, para o que Deus pensa, para a aliança, para o pacto, para nada disso. Ele está preocupado com ele mesmo. Por isso ele é chamado de um profano. E quantos homens e mulheres não agem assim, irmãos? Deus afasta de nós o que nos faz pecar, mas ainda assim nós corremos atrás. O que importa é o que Deus quer. E ainda agimos com a cara de que estamos fazendo o certo. Vou dar um exemplo disso. Um triste exemplo. A mulher liga para o pastor e diz: pastor, aos prantos, por favor, eu preciso resolver na minha casa urgente. Aconteceu uma tragédia. Tá certo, meu irmão. Chego aí em no máximo 30 minutos. Eu chego lá, tá o marido sentado num lado do sofá, olhando para a janela, e ela sentada numa cadeira, atrás de uma mesa, com o rosto coberto de lágrimas. Eu pergunto o que aconteceu. Peguei o celular do meu marido, porque estava tocando muito, ele tinha saído. Quando eu fui olhar, várias mensagens estavam chegando. E aí eu fui olhar porque era de uma pessoa conhecida. E quando eu olhei, eram fotos pornográficas dessa pessoa para o meu marido, dizendo que o estava aguardando. Falei, cadê as fotos? Ela disse, ele apagou. Todas elas? Todas elas. Por que você fez isso? Ele disse, não fui eu. Alguém clonou o meu celular e mandou essas fotos para me prejudicar. Falei, eu vou levar essa questão para o conselho. Levei para o conselho. Chamamos as partes. O que havia enviado negou que tivesse enviado. O que havia recebido já tinha dito que foi uma clonagem. E a esposa, depois de alguns dias,
resolveu acreditar no marido e não mais denunciá-lo. Eu, todavia, disse a ele: você pode não sofrer as consequências agora dos seus atos, mas Deus há de lhe pesar a mão. Se você estiver falando a verdade, nada vai acontecer. Mas se você está mentindo, não é só para mim que você está mentindo e para sua esposa, mas é para Deus. E Deus vai pesar a mão sobre você. Eles não estão mais juntos. E desse ponto em diante, o casamento se tornou um inferno. Em todos os aspectos. Porque de Deus, irmãos, não se zomba. Com Deus, irmãos, não se brinca. Esaú não temia ao Senhor. Nada do que ele fazia ou desejava visava a glória de Deus. Não se preocupava com isso. Muito menos com a santidade. Não se preocupava nem com a casa de seu pai. Porque se ele se preocupasse, ele jamais teria se casado com as mulheres cananeias. Se ele se preocupasse verdadeiramente, ele jamais teria se casado com a filha de Ismael. Ele se preocupava com ele mesmo, irmãos. Aprendam isso, irmãos. Corações carnais são capazes de julgar que são tão bons quanto deveriam ser. Porque talvez em algum instante particular não tenham sido tão maus quanto poderiam ter sido. Sabe aquela história que o camarada diz assim: realmente todo homem é totalmente depravado, mas eu não sou um desses. Sobre isso, o puritano Stephen Chernock dizia: nada do mundo pode elevar-se a um grau mais elevado de ser além do que a natureza o colocou. Eu acho perfeito as ilustrações que ele traz nesse texto. Ele diz: uma faísca não pode se tornar uma estrela, embora ela suba pouco a pouco para o céu. Uma planta não pode revestir-se de sentimentos, nem um jumento adornar-se com a razão. Nenhum homem pode tornar a si mesmo um anjo. Por quê? Porque espinhos não podem produzir uvas, nem cardos produzir figos, porque esses frutos estão acima da natureza deles. Se você é um destes, irmãos, que diz que apesar de seus pecados você é um homem bom, e que acha que fazer a sua vontade, naquilo que você julga correto fazer, está certo, ainda que isso traga implicações terríveis, contendas na sua casa, contendas com seus filhos, contendas no seu trabalho, contendas com seus amigos, contendas na sua igreja. Você precisa rever a sua vida. E correr para Cristo. Para Ele mudar essa natureza maligna do seu coração. Cuidado para não perecerem como Esaú, que buscou com lágrimas, mas não achou o perdão.
corram para Cristo, porque somente Cristo, irmãos, pode mudar um coração assim. Sendo assim, se você hoje é mau e egoísta, como Esaú, arrependa-se e venha a Cristo. Para que Ele, através da sua imensurável graça e poder, e mediante a ação do seu Santo Espírito, o transforme. Dê vida. O justifique. E lhe reconcilie. O adote. E o torne herdeiro. O santifique. Para entrar na eternidade. Façam isso, irmãos. Ainda hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar?